Boa noite a todos. É com imenso prazer, imensa satisfação, imensa alegria, a imensa prosperidade que eu vou ter o privilégio de fazer uma mediação com o grande estudioso, organizador, Jerônimo Pizarro. Ele é da Colômbia, é um grande estudioso do Fernando Pessoa. E é muito interessante também porque, né, nessa 20ª edição do Flipossos, na qual a gente teve como tema biografias, nada mais interessante do que ter o Jerônimo comentando sobre as cartas de amor do grande Fernando Pessoa. Mas antes, eu conversei com ele, eu vou fazer uma pequena homenagem ao país dele. Eu ia ler um poema do José Assunção Silva, que é um poeta da Colômbia, traduzido pelo Manuel Bandeira. Mas, como ele é meio extenso, eu não vou ler mais. Mas saibam que Manuel Bandeira foi um grande tradutor e traduziu o José Assunção Silva. E eu tive assim a alegria de conversar com Augusto de Campos, que é meu amigo, dizendo que eu ia entrevistar, ia fazer uma mediação com o Jerônimo. E eu pedi a ele que ele consentisse que eu lesse rapidamente um poema concreto, né, que está aqui, e é muito interessante, e eu traduzi esse poema, né, porque realmente é um poema muito interessante, né, sob o ponto de vista de quem conhece José Assunção Silva, vai verificar que o Augusto foi realmente muito feliz nessa tradução. É claro que eu decodifiquei aqui, e mais ou menos o poema diz assim: atravessou o espaço um escondido telegrama de amor num fio de arame. Amor-se. Né? Então, esse é o poema que eu rendo uma homenagem a você, né? Com toda a gratidão, com todo respeito ao seu país, aos seus poetas e à sua cultura. Mas, antes de a gente falar das cartas, eu também gostaria de lembrar que o Jerônimo Pizarro, que está publicando atualmente pela Tinta da China, que é uma editora delicadíssima, promissoríssima, não é? E que, nesse volume aqui, é uma compilação de alguns ensaios do grande estudioso Eduardo Lourenço. Né? É uma obra-prima, essa edição e os textos do Lourenço. Né? E aí tem um pensamento aqui do Jerônimo Pizarro, que diz assim: há livros que são pórticos, e este é um deles. Quem abre Pessoa revisitado está a entrar no universo pessoano por um dos mais notáveis liminares. E vai ficar preso nesse universo durante muitos anos. As considerações de índole nietzschiana, pouco ou nada intempestivas, dos grandes ensaístas, e Eduardo Lourenço é o maior da língua portuguesa, ficam guardados na memória e acompanham a releitura dos grandes autores. Não temos nem queremos outro guia que o próprio Pessoa, escreve Lourenço, que, no entanto, não desiste, e ainda bem, da exegese poética. Depois de se ler este ensaísta, brilham com outra luz as negações pessoanas e o suposto niilismo do autor da tabacaria. Ficam iluminados Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e ainda o Fausto ou o livro do Desassossego. Lourenço sempre se interessou pelas audácias fictícias de Eros, ele, um Eros estático com X, pelo lugar de Whitman na obra pessoana, pelo anúncio de um supra-Camões e por outras mensagens. Lembro-me de ler Pessoa revisitado como quem descobre algumas chaves da poesia moderna. Pessoa, afirma Lourenço, é, no mais simples sentido da expressão, um marginal, um habitante do deserto que cresce quando as ilusões que permitem viver naufragam.
Lourenço oferece-nos uma visão de pessoa que em quase nenhum outro crítico é tão plena. Jerônimo Pissarro. Né? Então, é para a gente ter uma ideia que isso aqui é um introito, né, das organizações do Pissarro com relação ao Fernando Pessoa. E o segundo livro que eu li, também da Tinta da China, que é uma obra-prima também. Aliás, o livro é super prazeroso de folhear, capa e etc. Né? Aqui ele revela os 136 autores fictícios. Né? Todos os exercícios próximos dos heterônimos, o Jerônimo, não é, trata aqui com muita propriedade, e foi a partir da leitura desse livro que o Augusto recomendou a mim que lesse o Jerônimo, porque ele sentiu que era realmente um grande estudioso. E, finalmente, não é, nós vamos ler e comentar, claro que eu vou passar a palavra para o Jerônimo, deste livro aqui, Fernando Pessoa, né, Cartas de Amor. Isso aqui é um tesouro. É um tesouro porque é de uma delicadeza, pé de página, as notas, né, as fotos que tem aqui, o encaminhamento que se dá, é extraordinário. Desculpe aqui a emoção, mas é que eu fiquei impactado mesmo. Né? E eu comentei um pouquinho que nós quase que almoçamos juntos hoje, eu já tinha almoçado, mas eu encontrei com ele no hotel, e aí eu fiquei comentando com ele, né, as perspicácias do Pessoa. Então, agora eu vou passar a palavra para o Jerônimo. Muito obrigado pela atenção. Jerônimo, a palavra é sua. Eu fiz umas anotações aqui, olha, tudo isso aqui é anotação, tá? Eu fui lendo e anotando. É claro que eu não vou utilizá-la, né, assim, mas foi só um lembrete que eu coloquei para mim. Muito obrigado. Obrigado eu, até não sei porque a palavra é minha, e obrigado Gisele, obrigado Sofia, obrigado Sérgio. Fico igualmente emocionado, é a primeira vez em Minas Gerais, a primeira vez neste festival. Celebro muito os 20 anos do Fliposos e acho que foi uma feliz coincidência este livro estar pronto para esta altura, para este momento, até a coincidência, e amanhã estaremos em diálogo com o José Santos de um livro de Pessoa em quadrinhos, que foi muito inspirado, e eu não sabia, por esse livro de 136 autores fictícios. Poder evocar e fazer uma homenagem a Augusto de Campos, uma pessoa que admiro muitíssimo. Bom, ter este livro como uma espécie de passaporte para estar aqui e uma desculpa para falar de Fernando Pessoa. É verdade que, por vezes, Fernando Pessoa é esse grande poeta moderno, um dos maiores do século XX, e eu não digo que não seja, é capaz de ser um dos maiores, claro, mas as cartas de amor é para encontrar esse grande poeta moderno enquanto figura ridícula. Todos nós somos ridículos ou podemos ser mais ou menos. Para mim, eu confesso que na minha vida nasci em Bogotá, e sendo bogotano muitas vezes durante o dia é difícil ser ridículo. É uma questão cultural, mas eu achei importantíssimo, quer dizer, a minha vida nas últimas 2 décadas está dedicada a um autor que publicou apenas um livro em vida, Mensagem, em 1934. Mensagem são 44 poemas, e quer dizer, nós não podíamos ficar apenas por 44 poemas de Mensagem. Neste momento, Fernando Pessoa, a meu ver, é muitíssimo mais conhecido e celebrado pelo livro do Desassossego, que foi publicado pela primeira vez 40 anos atrás.
Depois, quer dizer, estudar a partir do arquivo do espólio Fernando Pessoa implica entrar neste universo ou universão de mais de 30.000 documentos e 44 poemas não é nada, e claro que parte do que é póstumo são as cartas quase todas, a correspondência quase nunca é publicada em vida e muito menos a correspondência amorosa. E claro que Fernando Pessoa é dos casos célebres, como Kafka, da discussão se devíamos ou não publicar o que o autor não publicou em vida. Há muito tempo eu decidi que eu publicaria as coisas todas de Fernando Pessoa, que outras pessoas podiam ter a discussão entre moral, jurídica, íntima, de se era justo, necessário, prudente publicar ou não a totalidade do que ficou nas arcas. Eu preferi não ser a pessoa que tivesse que decidir, nunca quis ficar nesse lugar, sempre achei que mesmo que não fosse eu, outras pessoas iriam publicar. E claro que este é um livro que Fernando Pessoa, em princípio, nunca teria publicado. Em princípio, digo isso porque eu pensei o mesmo, não sei, das comunicações mediúnicas, das comunicações com os espíritos, mas há certos planos literários de Fernando Pessoa em que as comunicações mediúnicas, pelo menos algumas delas, parecem material que podia ser publicado, que não teria sido tão difícil que algumas delas pudessem entrar em planos de publicação, e Fernando Pessoa podia ter ideias doidas e ainda imaginou apresentar fotografias dos heterônimos, e não sei como teria feito as fotografias dos heterônimos, portanto, mas em princípio este é um livro que nunca teria publicado. Mas a primeira publicação aconteceu com a aprovação de Ofélia Queiroz, desta primeira namorada. A segunda publicação, quando foram publicadas as cartas de Ofélia Queiroz, foi com a autorização da família que faltava, e, portanto, póstumamente, Fernando Pessoa já tinha sido traído, com Ofélia Queiroz ainda em vida, e com muitas das pessoas que conheceram os protagonistas desta correspondência amorosa vivas, e foram as próprias famílias que demoraram muito tempo a admitir a publicação da correspondência, mas que acabaram por publicar de uma forma censurada, ou censurada no sentido de parcial, não completa, no início. Demorou muito tempo a ser publicada a correspondência de forma mais completa, e foi publicada no Brasil pela editora Capivara, porque o editor da Capivara comprou as cartas todas e o material de arquivo está no Rio de Janeiro. E quer dizer, para uma pessoa que já sabia que trabalhar Fernando Pessoa era trabalhar um autor póstumo, eu tinha que passar por este livro a certa altura. Para uma pessoa que está muito interessada nas biografias, e Fernando Pessoa é um caso exquisito, único. De Fernando Pessoa, eu acho que já há 7 biografias neste momento. A primeira de João Gaspar Simões, mais tarde uma de Robert Bresson, mais tarde uma de Ángel Crespo. Portanto, no início tínhamos uma espanhola, uma francesa e uma portuguesa, mais tarde uma brasileira. Neste momento, em Portugal, saíram nos últimos 3 ou 4 anos mais 2. A Teresa Rita Lopes sempre prometeu uma que ainda não publicou. Há muitos ensaios biográficos, não sei, de Antônio Mega Ferreira sobre a parte comercial e o empregado de escritório. E há pelo menos 6, 7, 8, 9 biografias, depende da forma em que contemos os trabalhos biográficos, e são muitíssimas biografias para uma pessoa que morreu em 35, e acho que não temos praticamente nenhuma outra figura da qual existam tantas biografias, sendo que nós brincamos que foi uma pessoa que não existiu,
The Man Who Never Was é o título de um livro em inglês, e para uma pessoa que em princípio nunca foi, que não teve uma grande biografia, que não, quase não saiu do seu país, que andava sempre nas mesmas ruas da Baixa de Lisboa, que dificilmente iba a Évora, ou pelo menos talvez 2 vezes ao Algarve, para uma pessoa tão lisboeta que quase nunca saiu de Lisboa durante 30 anos da sua vida e que não quis conhecer ninguém, conheceu este mago inglês esoterista Aleister Crowley, forçado, obrigado, porque Crowley chegou a Lisboa indicando por telegrama que iria visitar uma pessoa que não tinha um grande interesse no conhecimento pessoal. Para uma pessoa que não tinha biografia, parece que não ter biografia ou ser misterioso ou não ter existido fosse um fundamento para nós querermos escrever ainda mais biografias. E passar pela correspondência é tentar reconstruir a biografia. Então, eu não sei, um dia mais tarde, daqui a 20 anos, eu posso escrever talvez uma biografia de Fernando Pessoa. Se eu fizer isso, o trabalho que estou agora neste momento a fazer de forma mais contínua, permanente, que é a revisitação das cartas, é fundamental. E eu tinha que revisitar este material. Não só porque no contexto dos 136 autores fictícios está, digamos, a participação de Álvaro de Campos, e não só porque a dimensão heteronímica, Fernando Pessoa parece que por vezes queria brincar a não ser pessoa com as pessoas que conhecida e na vida cotidiana. Ofélia Queiroz fica muito irritada com a presença, a participação de Álvaro de Campos. Então, essa questão, porque, na verdade, eu conversei com o Jerônimo, e o que eu percebi na minha leitura é a minha leitura, não é a leitura, é a minha leitura, né? Que fique bem claro essa questão, porque a gente fala de leituras, há várias leituras. Mas o que eu percebi é que, nessas cartas, o Pessoa tenta escapar daquele compromisso, não é? Ele aparece, por exemplo, Álvaro de Campos, não é? Ele, se não me engano, salvo engano, eles se correspondiam quase que diariamente, né? Pela manhã, tarde, fim de tarde e tal. E o Pessoa, num determinado momento, ele marca um encontro, não é assim? Ele marca um encontro, depois ele alega que ele não pode ir nesse encontro porque ele vai encontrar com o Álvaro de Campos. Então, ele é uma escapada. Então, eu falei com o Jerônimo que eu acho que assim, essas cartas também é tudo muito... É um artifício mesmo que ele prega, né? Tanto para ele como para a Ofélia, né? E, nesse sentido, ela fica brava porque ele não foi, mas depois o Álvaro de Campos escreve uma carta, não é assim, Jerônimo? Escreve uma carta para ela. Olha que delícia. E no estilo dele. É uma carta completamente assim, protocolar, foge aquela meiguice, porque é inacreditável como, eu falei com ele também, como Pessoa se despede nas cartas. É engraçadíssimo, é muito engraçado, né? Então, eu acho que essas cartas, depois, a grande novidade do livro é uma outra pessoa que aparece aí, uma outra mulher que aparece, que até então, até onde cês, a gente não tinha conhecimento dessa nova possível, né, admiração do Pessoa, né? Então, é mais ou menos isso, quer dizer, tem as escapadas e, sabe, os argumentos assim, imagina, vou encontrar com Álvaro de Campos. Que desculpa é essa, não é? Jerônimo. Não, eu estava aqui à procura, há pelo menos uma carta conhecida, importante, de Álvaro de Campos para Ofélia Queiroz. Eu acho que ela no início imaginou que Álvaro de Campos podia ajudar a que Fernando Pessoa tivesse um maior compromisso ou podia ser aliado,
até certo ponto que percebeu que era o contrário. Álvaro de Campos simplesmente não o ajudava, era uma desculpa, era uma forma de fugir, era uma forma de não estar, e ela começa a ficar irritada, talvez porque não se quer comunicar com Campos, mas parece em certos momentos que Campos fosse a única forma de comunicação com Fernando Pessoa. E há uma carta que diz: Excelentíssima senhora Dona Ofélia Queiroz, um abjeto e miserável indivíduo chamado Fernando Pessoa, meu particular e querido amigo, encarregou-me de comunicar a Vossa Excelência, considerando o estado mental dele, o impede de comunicar qualquer coisa, mesmo a uma ervilha seca, porque estaria bêbado, porque estaria no Abel, porque estaria com aguardente, que Vossa Excelência está proibida de pesar menos gramas, de comer pouco, de não dormir nada, de ter febre, de pensar no indivíduo em questão. E até parece que Fernando Pessoa estivesse preocupado por ela, mas é através de Campos, nesta brincadeira, e eu acho que ela ficava muito perplexa, porque eu não sei até que ponto ela sabia o que eram os heterônimos, o que era o mundo fictício de Fernando Pessoa, o que eram este tipo de amigos imaginários. Eu não sei se ela foi leitora da poesia de Álvaro de Campos ou se simplesmente eram nomes pelos quais tinha que perguntar nos poucos momentos, porque não eram tantos, em que conseguia estar com Fernando Pessoa, que nunca quis estar na sua casa, que nunca conheceu a sua família, que não quis ter uma relação mais formal, que claramente não queria pensar no casamento. Então eram encontros fugazes, breves, e ainda tinha que estar Álvaro de Campos. Agora, eu, né, com a minha formação, etc., eu percebo também uma carnavalização textual. Você vê que essa carta de autoria do Álvaro de Campos, né, que é toda formal, protocolar, os termos utilizados, na carta do dia 31/5 de 1920, nós temos uma outra faceta dessa correspondência. Eu vou ler um trechinho para vocês. Começa assim: bebezinho de nininho, ninho. Ó, venho só que ver para dizer, ó bebezinho que gotei muito de carinha dela. Ó, né? E também tive muita pena de não estar ao pé do bebê paledadinhos. Né? Ó, o nininho é pequenininho. Hoje o nininho não vai a Belém porque, como não sabia se havia carros, combinou tá aqui às 6 horas. Então esse é uma complexidade, né? É uma complexidade linguística. É um espelhamento, é uma loucura. Por isso que eu acho que essas cartas elas também têm um efeito assim de artifício. E as despedidas das cartas é algo também muito interessante. Eu, lendo essas cartas, eu ria. Eu ficava rindo, porque é extremamente prazeroso. Eu não imaginava que Pessoa ia se despedir com essas falas, né, Jerônimo? Não, e porque por vezes temos a ideia de um Fernando Pessoa muito metafísico, depois está a ideia do saudosismo, muito sério, de leitura de um super Camões que está por trás de mensagem, da história do sebastianismo português, de um certo transcendentalismo panteísta. Isso são palavras a mais. Depois que há um certo sadomasoquismo na Ode Marítima, que está o abjecto, que há uma certa perversão, que há uma negatividade absoluta. Não sei quantas coisas não foram já ditas de Fernando Pessoa, e ler essas cartas, a pessoa fica um pouco sem jeito, sem palavras, fica completamente surpreendida, porque parece estar a brincar com ser muito ingênuo, ou até poderia ser muito ingênuo
pelo menos em termos da sexualidade, e parece estar a querer mesmo escrever de uma forma fingida, como uma criança. Uma das figuras que já tinha escrito nessa altura alguns dos poemas mais importantes da poesia moderna. Para vocês terem uma ideia, como algumas despedidas de cartas, eu aqui anotei algumas delas, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, numa das cartas, se despede assim: muitos beijinhos de todos os tamanhos do teu, sempre teu, Fernando Pessoa, ou Fernando. Né? A outra carta, deixa eu ver aqui, eu não vou ler todas, 50. Aqui, né? 50. Olha só, um quarteirão de milhares de beijos do teu, sempre teu, Fernando. Né? Então, é inimaginável. Né? Eu, por exemplo, nunca imaginei que o Pessoa escrevesse desse modo, até pueril, né? Até um romantismo açucarado. Não, é pueril, a pouca correspondência que conhecemos com a família é muito mais formal. Não encontramos nas cartas a mãe nada parecido, não encontramos nas cartas com os irmãos, meio irmãos, nada parecido. Então, para encontrar essa pessoa quase pueril, tão carinhoso, temos apenas as cartas de amor. E a verdade, eu sempre achei que os portugueses podiam ser muito cartistas, hiperformais, quase com uma formação inconsciente para cartas formais e para o exagero da formalidade nas cartas e para o gênero epistolar. E Pessoa podia perfeitamente escrever uma carta muito formal. Nesta altura estava a escrever muitas cartas comerciais e a imaginar negócios de minas, estava a ter correspondência com empresas muito grandes que tinham negócios de minas já globais. E enquanto estava a escrever as cartas, obrigatoriamente mais longas, demoradas, numa linguagem mais técnica, estava a escrever outro tipo de cartas inclassificáveis. Burocrática, né? O trabalho dele era burocrático, né? Agora, só mais o terceiro exemplo dessas despedidas, né? Olha só que delícia. Ouso dizer, né? Diz assim: adeus, amor. Beijos, beijinhos, beijões, beijicos, beijocas e beijerizinhos do teu sempre e muito teu, Fernando. Né? Então, acho que esses três exemplos dá essa ideia desse carrossel, vamos dizer assim, linguístico. Né? Eu só vou agora, porque nós temos que falar dessa novidade desse livro, né? Eu só vou citar aqui, e ele vai nos contar, que é como o Pessoa se encontrava furtivamente, né, com a namorada. Então, é um caso assim também muito interessante. E tem um caso que eu assim fiquei assim, é o amante, é o apaixonado, é o ciumento. Isso é loucura minha, tá? Isso é tudo loucura minha. Então, Jerônimo, conta para a gente como é que eles se viam, como é que se encontravam, e aquele episódio da famosa varanda, que eu acho aquilo de uma crueldade total. Esse episódio da varanda devia ser tu a contar, mas Pessoa e Ofélia conheceram-se no mesmo escritório em que trabalhavam os dois. O problema é que Fernando Pessoa, passado pouco tempo, deixou de trabalhar nesse escritório. Portanto, eu acho que para Ofélia Queiroz aconteceram duas coisas terríveis. O seu namorado, não sei se foi o primeiro, talvez, e para Pessoa, talvez Ofélia foi a primeira namorada.
mas conhecem-se de uma forma muito meiga e curiosa a trabalhar no mesmo escritório. Mesmo que a pessoa fosse freelance, mas numa época em que tinha que permanecer mais tempo nos escritórios. E passados poucos meses, chega a Lisboa a mãe de Fernando Pessoa, que nos últimos 15 anos tinha estado na África. Fernando Pessoa não tinha que cuidar de nada especialmente, podia passar a vida em quartos alugados, podia não se preocupar muito por terminar o mês e ter o necessário, podia ser freelance de uma maneira muito irresponsável e Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz tinham começado um certo namoro e a piscar olhos e a trocar bilhetes e umas primeiras cartas e aparece uma das figuras mais importantes na vida de Fernando Pessoa, que é a mãe, e a mãe obrigando o filho a comprar casa pela primeira vez, que é hoje a casa Fernando Pessoa, quer dizer, um apartamento, uma parte do prédio, e tentando perceber se o filho tinha ou não uma vida de uma certa estabilidade e se um filho que nessa altura já tinha 32, 33 anos, que é alguma coisa, já tinha uma vida mais séria e composta. E Pessoa tenta receber a mãe, os irmãos e mostrar que é uma pessoa que já está num certo lugar da vida, o que não era completamente certo. E há uma certa interrupção porque a mãe tinha mais importância que a Ofélia Queiroz nesse momento e há essa primeira interrupção e estava a pensar esta questão das minas que tínhamos falado e esqueci agora outra do que estávamos a falar. Então, mas aí a gente estava colocando a questão como eles se viam, né? Como eles se encontravam nas ruas, tá certo? Se você me Claro, não. É que no início é isso. No início podia ser no escritório, mas quando Fernando Pessoa, passado pouco tempo, muda de escritório e já não regressa, então Ofélia Queiroz já não consegue encontrar diariamente ou quase diariamente Fernando Pessoa. Primeiro por causa da mãe, depois porque já não é o mesmo escritório. E então começa uma coisa um pouco aflitiva, angustiosa, de querer encontrar o Fernandinho, mas então como encontrar o Fernandinho que está com a mãe, que está à procura de comprar casa, apartamento, que já não está no mesmo escritório, e então é uma tentativa de cruzamentos nas mesmas linhas do bondinho, do elétrico, os planos para irem pelo percurso mais longo, a tentativa de que Fernando Pessoa passe pelo menos pela janela dela em certos dias, em certos horários e a questão da varanda. Pois é, aí é uma coisa muito engraçada, porque esse momento dessa varanda eu achei assim Cinematográfico. cinematográfico. Se ele pode fazer isso, se ele pôde fazer isso, então era assim, tinha todo esse circuito, né? Assim meio que complicadíssimo, porque 1920 em Portugal não era muito fácil, né? Para vocês terem uma ideia, minha mãe nos anos 50 namorava meu pai e meu pai e minha mãe tinham que ir com o irmão na matinê, escoltada com o irmão mais velho da minha mãe para poderem ir numa matinê de cinema. E o pai da minha mãe, português, o Aguiar, ele então ficava já era aposentado, ele ficava na calçada com a mão na cintura esperando a filha e o namorado chegar. Agora você imagina em 1920. Então a questão da varanda era assim. Quando eles não tinham a possibilidade de se encontrar, ainda que furtivamente, existia uma varanda em que ela aparecia. É assim, né, Jerônimo? Porque às vezes a gente delira também na interpretação, mas o caso é esse. Ela ficava na janela, acho que acenava, né? Ele também acenava e caminhava. E um belo dia, ela resolveu trazer a família para ficar nessa varanda. O irmão, a mãe, não é?
quase toda a família ali. E ele, quando viu aquele monte de gente naquela varanda, Quer dizer, a Ofélia tinha a esperança, a ideia de que a família podia ficar por trás por e trás, que talvez não seria vista. vista. Pois é, mas ele, até porque ele usava óculos, e ele falou que isso, isso atrapalhava um pouco. Aí ele não olha, quer dizer, ele olha de soslaio, se é que eu entendi, e não olha para a varanda, né? Aí mais tarde, né, Jerônimo, ela escreve uma carta, não é isso, dizendo que ela não tinha entendido por que ele não tinha olhado para a varanda, porque estava, né? Aí ele escreve assim: olha, eu quero casar com você. Eu não quero casar com a sua mãe nem com o seu pai, com o seu irmão, né? Eu achei isso muito engraçado, porque E já não era tão certo, porque não queria casar. Quer dizer, eu também não queria. Aí foi, mas é assim, é as entradas as escapatórias que ele se permitia. Então foi um grande argumento, né, Jerônimo, para ele não se envolver. Ele já estava meio, né? E tinha aquele outro, acho que heterônimo, né, que ele, ou fictício, que ele ia apostar, né? Então ele fazia uns jogos, né? E o sobrenome também é curioso, né? Então é muito interessante, assim, porque assim, é um texto mesmo, né? De uma dinâmica, emoção ou cerebral ou intelectual. e depois pode ser constrangedor, porque há muitas mais cartas de Ofélia e há poucas cartas de Fernando Pessoa. Ela fez talvez muito mais esforço para imaginar e tentar imaginar uma relação que pudesse talvez ser estável ou construir algum tipo de estabilidade. Ela sonhou casar com Pessoa. Ela manteve ou esticou e tentou manter muito mais essa relação. O fez na primeira fase, o fez na segunda fase. Ela estava muito mais atenta às cartas, aos telefonemas. Pessoa a certa altura já não respondia e ela continuava a enviar cartas. E ela demorou muito tempo, depois da morte de Fernando Pessoa, a casar e a ter uma relação para a vida. E eu acho que, não sei, de certa forma, é como se tivesse esperado Fernando Pessoa a vida toda até que morreu. Apenas depois da morte de Fernando Pessoa, ele acaba por reconstruir a sua vida. E foi uma figura muito, muito marcante para o pueril que parece nestas cartas, para o fugitivo que foi Fernando Pessoa da própria relação e para o pouco que parece ter ficado dessa relação, com o agravante de que hoje sabemos que na vida de Fernando Pessoa existiu uma última paixão amorosa, uma inglesa, e que pelo menos entre 30 e 35 há uma segunda sequência de cartas de amor com uma inglesa que não teve mais sorte do que Ofélia, que tinha um carácter diferente, que podia tratar Fernando Pessoa de silly man e de velho ridículo, e que podia queixar-se de outra forma, mas Fernando Pessoa nunca quis concretizar uma relação amorosa que tivesse uma certa permanência e que obrigasse a ser, como há um poema de Álvaro de Campos, tributável, simples, casado. Então, assim, antes da gente passar para essa segunda possibilidade amorosa do Fernando Pessoa, eu vou ler acho que a última carta, se não me engano, né? Inclusive esse fragmento aqui foi dramatizado pela Maria Bethânia num dos shows, que é uma coisa muito bonita, e diz mais ou menos assim: peço, ele se dirige a Ofélia, peço que não faça como a gente vulgar, que é sempre reles, que não me volte a cara quando
passo por si, nem tenha de mim uma recordação em que entre o rancor. Fiquemos um perante o outro como dois conhecidos desde a infância, que se amaram um pouco quando meninos. E, embora na vida adulta sigam outras afeições e outros caminhos, conservam sempre no escaninho da alma a memória profunda de seu amor antigo e inútil. Não é? Essa carta de 30, não é? Essa carta é 20, não. Essa carta é do dia 29 de novembro de 1920. Né? Okay. Sim, sim, sim. Aí diz assim, ainda continua, que isto de outras afeições e de outros caminhos é consigo. Ele dá a liberdade, é consigo. Né? Ofelinha, é consigo, Ofelinha, e não comigo. O meu aí é que está. Aí é a chave da gente entender vamos dizer, a causa, né, Jerônimo, dessa dificuldade que ele tinha. Que ele diz assim, que isso de outras afeições e de outros caminhos é contigo, Ofelinha, e não comigo. O meu destino pertence a outra lei, maiúscula, né, de cuja existência a Ofelinha nem sabe. Está subordinado cada vez mais à obediência a mestres que não permitem nem perdoam. Não é necessário que compreenda isto. Basta que me conserve com carinho na sua lembrança, como eu, inalteravelmente a conservarei na minha. Fernando. Né? Então, eu acho que essa carta revela uma sinceridade, apesar de ser Fernando Pessoa, né? A questão da sinceridade, do fingimento, mas ela revela um grande compromisso, né, Jerônimo, com essa dimensão mais ou espiritual, ou mais intelectual, ou mais, vamos dizer, mediúnica, né? Porque o Pessoa também tratava com cabala, enfim, Jerônimo. Eu só fico a pensar em Ofélia ler essa carta, ela talvez a não querer saber de mestres, ela querer não ser a única que tivesse que perdoar, e por isso digo há uma dimensão muito constrangedora ao mesmo tempo, porque é uma explicação muito clara, é uma explicação absoluta. A verdade é que Fernando Pessoa, a certa altura, e muito mais... isto é da primeira fase, eu ainda pensei que fosse o final da segunda, mas a verdade é que já no final da primeira, na tentativa de encerramento da relação, Fernando Pessoa estava a colocar a obra primeiro, queria, digamos, sacrificar-se nessa obra, já estava a pensar de alguma forma na posteridade, já sabia talvez que o seu valor dependia da escrita e dificilmente colocava outras coisas em primeiro lugar, e uma das poucas seria a família, e nesse momento estava a mãe, e a principal concorrência da Ofélia não era outra namorada, era a mãe de Fernando Pessoa. Mais tarde a mãe morre, 5 anos mais tarde. A Ofélia talvez tenta reatar a relação, imaginando que a mãe já não está presente, ainda está Álvaro de Campos, e a relação não corre melhor. E é ela que tenta que essa relação possa ter algum tipo de sucesso, de uma forma que hoje parece ilusória. E nós percebemos, talvez, e falamos disso antes, que parece que o fingimento fosse tal, que as coisas todas fossem ficção em tal grau, que até estas cartas de amor parecem construídas dentro do mundo da ficção e do fingimento. Um projeto literário, né,
como um exercício literário na combinatória do seu projeto mesmo de voraz, de tentar perceber o mundo, né? Todas as instâncias, né? Agora, Jerônimo, nós temos assim o tempo, né? Esse tempo ele implora para que a gente seja um pouquinho mais, né? Temos que passar as perguntas. Só eu queria agora que você falasse um pouco dessa nova, essa pequena correspondência, né, com essa outra senhora. Sí, digamos, as cartas de amor todas foram sempre guardadas, quer pela família de Pessoa, quer pela família de Ofélia. Eu encontrei no início, antes de serem compradas para uma coleção privada no Brasil, estiveram em Portugal, estiveram em Lisboa e eu consultei em outras coleções privadas. Ofélia guardou o material quase todo, Pessoa guardou as cartas todas, nenhum dos dois imaginou destruir essa memória amorosa. E a família guardou e foi pouco a pouco permitindo que se publicasse e se conhecesse o material amoroso. O que a família, neste caso de Fernando Pessoa, durante muito tempo guardou foi a correspondência com a família. Nós, na correspondência que está publicada, não temos praticamente nenhuma correspondência com a família, mas são mais de 500 páginas. E guardou, havia Ángel Crespo, um dos biógrafos, já tinha tido alguma ideia de que podia haver ou tinha existido uma outra paixão amorosa na vida de Fernando Pessoa e que Ofélia não tinha sido a única e que não tinha sido a última. E a sobrinha sabia alguma informação, sabia o nome da inglesa, tinha referido minimamente a existência e a família tinha guardado o material e tinha procurado que não se conhecesse, mas não o tinha destruído. E o que aconteceu é que nós conseguimos identificar em material que digitalizamos já há mais de 2 décadas, começamos a conseguir percebemos que algumas cartas em inglês e que havia muitos poemas de amor nos últimos 5 ou 6 anos da vida de Fernando Pessoa, e a certa altura este foi o trabalho de José Barreto, um historiador português, foi a recuperação de algumas cartas que só tínhamos por termos digitalizado um material muito grande que estava com a família e por termos identificado num material dos 30.000 documentos. Antigamente os números era o espólio de Fernando Pessoa são 27.000 documentos. A família tinha ficado pelo menos com 3.000 documentos. E nós digitalizamos os 3.000 documentos mais ou menos em 2008. E entre os 3.000 documentos que a família nunca deu para a Biblioteca Nacional de Portugal, estavam uma série de cartas em inglês trocadas, ou rascunhos por vezes, de cartas trocadas entre uma inglesa e Fernando Pessoa, uma inglesa que tentou encontrar Fernando Pessoa e que na altura em que visita pela segunda ou pela terceira vez Portugal, porque era amiga da família, Fernando Pessoa é dessas épocas em que desaparece, não responde, diz estar doente mais tarde e a inglesa ficou frustrada, mas chegou a sonhar timidamente com encontrar e ter alguma relação amorosa com Fernando Pessoa. Diante de todo esse trabalho assim delicadíssimo, tênue, né? E é uma edição, como eu disse no início, é uma edição primorosa, porque tem fotos dos objetos que ela ganhou, que ela ganhava, né? Então, é realmente algo muito especial. Tem uma série de datiloscritos, não é? Realmente é uma edição muito, muito, muito delicada, que tem assim essa questão de perceber a delicadeza,
de perceber o jogo literário do Fernando Pessoa, no sentido, né, positivo da palavra. E, diante dessa edição da Tinta da China, eu tive uma reunião com a Gisele, e por que não dedicar a esse gênero tão interessante, não é? que são as cartas, são os diários, não é? Se a gente pega, por exemplo, o livro do Desassossego, é como se fosse, né? Não é um diário, mas como se fosse. Então, nós resolvemos, para o ano que vem, em homenagem até esse trabalho do Jerônimo, da Tinta da China, intitular Cartas e Diários na Literatura, o intimismo das palavras. Porque foi realmente, Gisele e eu nos comovemos muito com relação a essa demonstração, essa delicadeza de respeitar esse afeto, ainda que se fosse um artefato, né? Mas isso nos deu uma vontade imensa, né, de trabalhar com esse gênero, que é muito importante. Então, nós devemos, assim, o tema do ano que vem a essas cartas tão importantes e organizadas pelo nosso querido Jerônimo Pissarro. Então, agora, eu vou passar as perguntas, não é? Eu espero que, né, Jerônimo, você tenha apreciado a minha originalíssima mediação, né? Que eu sou original na minha mediação. Então, eu gostaria aqui que vocês fizessem as perguntas, né? Nós temos aqui Sim, eu vou avisar. E então os livros estão à venda aqui, não é? Ao lado. Tem uma pessoa ali que quer fazer uma pergunta. E eu falei, ali, olha, tem um microfone ali, aquele moço ali, ó, aquele ali, ó. Olá, boa noite. Foi uma boa noite. Boa noite. Eu pesquisei um pouco sobre o seu trabalho e eu quero perguntar, talvez não especificamente sobre esse livro, mas sobre o seu ofício, né? Desbravar os materiais de um autor, de se dedicar tantos anos a isso e talvez pensar de que maneira isso construiu também sua biografia. Como que essa investigação, essa arqueologia, às vezes, nesse processo de edição, de seleção, de talvez revelar, né, para o público, para o mundo, nessa visão ética de que, às vezes, não é você que deve fazer esse julgamento do que deve ser publicado ou não, construiu a sua vida e essa conexão com as pessoas que descobrem um outro Fernando Pessoa através do seu trabalho. Muito obrigado. Eu cheguei a Portugal em 2000 apenas a pensar num mestrado em estudos portugueses. Fui ficando, deixei-me ficar, senti que tinha que ficar e há lugares em que passam 2 ou 3 semanas e sentimos que já estivemos aí por algum motivo quase esotérico. E há lugares em que nunca encaixamos, nunca terminamos de estar. Então, houve uma sensação de que eu podia ficar e que queria ficar, e o que iam ser apenas, não sei, 2 anos, passaram a ser 6, 7 vezes mais. Eu fiquei em Lisboa muito tempo e a certa altura, isto foi importante na minha vida, foi uma sensação de querer regressar às fontes. Estamos numa época muito especulativa, de muitos simulacros, de muitos mass media, de muita comunicação mediática, de muitas redes, de muita superfície, de muitas fake news, de perfis falsos, agora de inteligência artificial generativa e de diferentes formas de substituir o mais humano. E já estávamos há muito tempo com um certo
pós-estruturalismo que podia preocupar muito a certos leitores, a perder a ideia de se havia ou não um certo sentido e se nós podíamos pelo menos ter como uma certa âncora, pelo menos o texto, numa época que tinha substituído o texto pela obra e em que cada vez estávamos numa ideia mais do fragmentário, do descontínuo, do heterogêneo. Para mim foi muito importante, pelo menos com certos autores que tenho trabalhado. No início foi Jorge Luis Borges, e a bibliografia de Jorge Luis Borges não para de crescer, e parte do projeto em que eu estou agora são os cadernos de Borges, que não são conhecidos, com o Borges Center e com Daniel Balderston e outras pessoas que estão a trabalhar os manuscritos de Borges, mas já Jorge Luis Borges era um universo, uma universão. Depois eu estive um tempo em Buenos Aires, falávamos disso, a trabalhar no espólio de Macedônio Fernandes. A maior parte do Macedônio Fernandes está inédito, mas ninguém quer saber da grande parte da obra do Macedônio que ainda não está publicada e que não é apenas o Museu de la Eterna. E Fernando Pessoa era, quer dizer, para mim, eu nunca tive dúvidas do valor de Fernando Pessoa, mas muitos dos meus amigos portugueses falavam até com um certo desprezo, surpresa, de eu estar a dedicar tanto tempo. E para mim era uma grande oportunidade, um autor que claramente estava vasta e amplamente inédito e ainda está, e ainda a possibilidade não apenas de ler crítica e crítica, claro que eu queria ler a crítica, claro que Eduardo Lourenço era fundamental e muitos outros autores, mas a certa altura não era continuar a ler e a ler uma bola de neve crítica que nunca iria parar, para continuar com uma espécie de meta-discurso afastado sobre o que não era conhecido, mas do regresso às fontes. E o regresso às fontes, talvez para ficar mais afastado de tanta especulação, para poder ter quase a epifania da materialidade e poder ver a partir de que ponto e que tanto discurso tinha sido construído, e esta angústia talvez de Foucault de que nós somos apenas uma ilha pequena num fluxo infinito de discurso, e é verdade, somos passageiros, temos muito pouco tempo para intervir, apenas participamos de um segmento muito pequeno desse fluxo discursivo infinito, e eu não tinha tempo talvez para perder com tanta especulação, queria regressar às fontes. E depois isto passa por uma certa um certo reconhecimento ético de que eu podia ter um mestrado em Fernando Pessoa, mas o mestrado em Fernando Pessoa foi feito a partir dos livros conhecidos de Fernando Pessoa. Depois de eu ter um mestrado, eu entrei no arquivo, no espólio, e eu percebi, passadas 2 ou 3 semanas de percorrer e passar papéis, que eu já tinha um título, já tinha dedicado 2 ou 3 anos da minha vida a morar em Lisboa e a ler as coisas todas que podia de Fernando Pessoa, que talvez já conhecia muito da bibliografia ativa e passiva, que já tinha trabalhado com os editores que estavam autorizados a publicar Fernando Pessoa nessa altura, mas que eu não conhecia nada, quase nada. Quer dizer, que conhecer a obra publicada em 2002, 2003 era a ponta do iceberg, que se eram 30.000 documentos, a obra não eram 5 ou 6 livros, tinham que ser 250 mais ou menos, ou 300, que a partir do espólio eu não tinha conhecimento, tinha ignorância, e que eu não podia estar a falar de uma coisa a partir de um conhecimento tão mínimo. E que a maior parte, e continua a ser essa situação, a maior parte do que Fernando Pessoa fez continua inédita em Lisboa. Então é um paradoxo nós termos tantas dissertações, tantos livros, tantos trabalhos acadêmicos, mas por vezes é necessário parar, regressar ao lugar em que estão guardadas as antigas arcas,
E então, entre o regresso às fontes, a sensação de sou ignorante, a sensação deste universo é muito grande, digamos que a ideia de reconstruir e publicar Fernando Pessoa era uma forma de estar a dar uma resposta a essa sensação de querer sair do mundo especulativo. Eu por vezes brinco, mas é verdade que eu deixei de ver televisão no século XX. Há muitas coisas que não me interessam já da comunicação e eu precisava, digamos, de uma relação mais direta, quase poética por vezes com certos textos, e eu sabia que era um privilégio poder estar em Lisboa a transcrever o que ninguém tinha escrito. A minha dissertação de doutoramento, escrito sobre gênio e loucura, são 600 textos. Eu ainda hoje não acredito que eu possa ter, enquanto colombiano, podido acceder ao espólio de Fernando Pessoa em 2003 e ter publicado em 2006 mais de 500 textos inéditos. Não foi um milagre, não foi difícil, simplesmente os textos estavam aí. E a minha surpresa não é ter publicado mais de 500 inéditos, é saber que ainda há mais de 500 e que se há 2 décadas atrás eu era praticamente a única pessoa que visitava a sala de reservados no segundo andar da Biblioteca Nacional de Lisboa, ainda há 3 ou 4 semanas atrás que estive em Lisboa e fui cumprimentar as mesmas senhoras na mesma sala, que não mudou e continua a ser idêntica, continua a ser uma sala em que permite consultar e requisitar mais de 150 arquivos literários, mais de 150, mas continuam a estar apenas 1, 2 ou 3 pessoas nessa sala e por vezes nenhuma. Então é uma questão que passa por uma consciência de patrimônio, por uma questão de como tratamos ou não tratamos os arquivos. Estávamos a falar do que está a acontecer agora com Haroldo de Campos, e enquanto não protegermos e não pesquisarmos e não recuperarmos a memória escrita, cultural, arquivística que temos, o que eu fiz não é da ordem do milagre, é do que pode ser feito com muitíssima facilidade num país como Portugal, em que há disciplinas de estudos portugueses, muitas, em que há professores que durante 3 ou 4 décadas tiveram estudantes numa disciplina fantástica de estudos pessoanos, mas nenhum dos estudantes é dirigido para um trabalho de arquivo. O tempo já estourou, inclusive. Bom, eu só queria dizer o seguinte: na mesa ao lado, ele autografa, tá? E aí a gente pode fazer umas perguntas, uma entrevista, ou o que seja, porque, infelizmente, nós não podemos desobedecer o tempo regulamentar, porque existe uma exigência, né, tão radical que deixa a gente até assustado. Mas ele, com certeza, pode responder, né, enquanto autografa, e, enfim. Vocês folheiam um livro para confirmar a minha verdade, dizendo que o livro é fascinante, né, as fotos, os textos, notas de rodapé, e eu peço muito obrigado pela presença, pelo entusiasmo, muito obrigado, Jerônimo, por ser por se envolver num projeto tão complexo, tão profundo, né, como esse. Então, realmente, eu, como leitor de Fernando Pessoa, fico muito feliz, te agradeço muitíssimo a tua participação aqui, a sua vinda, né, e tudo que você falou, e falará muitas vezes mais. Muito obrigado. Obrigado.